Bom dia, pessoal do sexto ano! Sejam bem-vindos, professores, alunos, pais e todos que nos acompanham a mais essa aula de Projeto de Vida. E hoje nosso tema é estudar por quê? Então, professora Maria Fernanda, por quê? Por quê? Nossa, eu poderia dar um montão de respostas para essa pergunta. Estudar, por quê? O interessante é que cada um vai formular a sua própria resposta. Mas, meu amigo, tem um negócio. Gente, quando eu cheguei aqui no estúdio, agora de manhã, né, animada para encontrar com vocês, olhei aqui para o professor Anderson, bati o olho e falei, espera, tem algo de diferente nele. Sim. Vocês sabem do que o professor Anderson está vestido? A gente já vai ver. Isso mesmo. Pessoal, qual que é o material de hoje? Você vai precisar das nossas coisas, dos nossos cintos de utilidades aí. Vamos lá. Lápis ou caneta, papel, ou caderno. E o Currículo em Ação, volume 1, página 301. E aí, gente, o nosso objetivo: promover autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional, focando em nosso potencial de estudar e superar desafios e nossos talentos. Usar os talentos mesmo. Usar os talentos, descobri-los e usá-los, não é? E as competências em foco: entusiasmo, autoconfiança, responsabilidade, curiosidade para aprender, foco e assertividade. E aí, a nossa retomada da aula anterior, fizemos uma jornada pensando em como nos relacionamos com nossa escola, com nossos colegas, com as pessoas ao nosso redor. E aí, começamos aí o nosso objetivo de hoje. Então, nessa primeira atividade aqui, nós vamos conversar para entender as razões pelas quais é importante estudar para a realização aí do seu sonho, do seu projeto de vida. Tendo clareza sobre isso, você terá mais condições de aproveitar todas as oportunidades que a escola oferece para o seu desenvolvimento e crescimento. Dessa forma, vamos conversar sobre algumas questões. Vamos começar conversando como toda aula de projeto de vida. Beleza, vamos embora. Então, a primeira pergunta é uma pergunta muito difícil. Por que estudar? E a segunda, qual a sua motivação? O que você sente mais animado para estudar? Então, vamos lá, um minutinho. Pessoal, muito obrigada, então, pelas contribuições de vocês no chat. Eu quero começar mandando um beijão. Eu estou até emocionada. Por quê? Olha só, amigo, que chegou aqui. A professora Adriana Aparecida, ela é da PEI, professor Marivaldo Carlos Degan.
Eu estou até emocionada. Então, um beijo muito especial para Marivaldo Carlos Degan, porque o meu sobrenome eu sou a Maria Fernanda Degan, e eu não imaginei que houvesse uma PEI com esse nome. Um beijo para todos. E aí, meu amigo, olha só. Professora Daiane, que é da Escola Estadual Antônio Florentino, trouxe que estudar é importante para aprender coisas novas, e nesse mesmo sentido. Então, o Gabriel, que é aluno do professor Milton, diz para adquirir conhecimento da PEI Koki Kitajima. Aí, a professora Ana Fátima traz uma coisa também interessante. Diz o seguinte, sabe por que é importante estudar? Para adquirir autonomia. Boa, nossa. A autonomia é uma coisa importante da gente sempre lembrar quando a gente fala sobre estudo, né? Então, essa capacidade que a gente tem da gente se organizar, da gente pensar por nós mesmos, né? É muito, muito bem lembrado, professora Fátima. E aí, meu amigo, o Charles, que é aluno da professora Fabiana, disse o seguinte, estudar é que fará eu conseguir alcançar o meu objetivo. O Charles, ele deseja ser médico na vida profissional. Isso aí, essa é a ideia mesmo, a gente vai ter que estudar aí para conseguir conquistar os nossos objetivos. Nem que seja, por exemplo, às vezes a gente pensa que estudar é só estudar academicamente. E não Mas, é. por exemplo, se você quiser ser marceneiro, você vai ter que estudar, ainda que não seja aquele conhecimento específico que você vê na escola. Nossa, quantos conhecimentos você precisa mobilizar para conseguir ali no ramo da marcenaria você construir um determinado objeto? Nossa, as matemáticas, a física, até o próprio design, são coisas que você pode adquirir tanto do ponto de vista da instrução formal quanto informal, né? Isso. Então, vamos lá. Estudar não possui relação com quantos fatos e fórmulas uma pessoa consegue decorar. Ó, isso é importante, hein? Mas se relaciona à capacidade de ler, escrever, pensar e decifrar o mundo ao seu redor. Estudar é a injeção, aí entre aspas, né, necessária para alcançar voo rumo à realização do seu sonho. Agora vamos dar uma olhada numa frase aqui e fazer a interpretação dela também aí com o nosso minutinho. O estudo é conquistar um objetivo depois de muito ter se preparado. O estudo é toda a estrada até o ponto de chegada. Então, o que vocês entenderam com essa frase aí? Um minutinho. Pessoal, interessante, né? Essa frase que o professor Anderson trouxe para a gente, ele diz assim, estudo é toda a estrada até o ponto de chegada. E aí, o pessoal compreendeu bem, viu, Anderson, a frase, porque a gente tem aqui, por exemplo, a interpretação que a professora Cleonice traz para a gente, né? Sabe o que é o estudo? Disse ela, ele é um meio e não um fim. Então, a gente não estuda por estudar, a gente estuda porque o estudo ele é um caminho que nos levará, né, à realização de objetivos, à realização de sonhos, de metas, enfim, daquilo que a gente considera que é o nosso projeto de vida, né? Aliás, falando em estudo, amigo, você está lembrado de uma novela, uma série que passava antiga. aí na televisão De antiga, México. da nossa época, de México? Eu não sei se vocês estão lembrados disso. Ela se passava numa escola, né? E
o nosso amigo Anderson aqui, ele está vestido hoje, simbolizando aí o estudo, a escola, né? Os estudantes. Vamos ver no chat quem consegue descobrir do que o professor Anderson está vestido. 5 segundinhos, quem responder primeiro ganhou. E já responderam. Ah, mentira, que eu não vi aqui. Cadê? Ah, o professor Alisson. Mas será que foi o professor Alisson que descobriu ou foi os alunos dele que colocaram no chat? Eu acho que foram os alunos dele. Amigo, quem era você em Rebelde? Eu não sei, eu só... Sabe quando a gente, depois de um tempo a gente cresce, aí tem aquelas coisas que você assiste quando é criança, vai acontecer com vocês também, tá? Você assiste, aí você meio que esquece. Aí você assiste de novo e fala, nossa, como que eu gostava disso? Ah, mas eu acho legal até hoje. Gente, vocês têm uma rebelde maníaca aqui na frente de vocês. Sabem quem eu era? Eu era, na do México eu era a Mia. Na brasileira, eu era Roberta. Contem aqui pra gente. A Gisele aqui, ela lembrou, eu sou rebelde quando não sigo o que se faz. Eu sou rebelde. E é interessante a gente pensar que nessa questão do, vamos pegar a palavra rebelde, né? Às vezes a gente pensa rebelde como algo sempre negativo, né? É alguém que não consegue seguir ordens ou alguém que está sempre querendo mudar o jeito que as coisas são. Só que, querendo ou não, em algum momento da vida todos nós somos, de alguma forma, rebeldes. Por quê? Porque a gente sempre está querendo mudar as coisas do jeito que elas são. Porque as coisas nunca são como, digamos, deveriam ser. Então é importante, por exemplo, a gente tá falando sobre estudo, e, querendo ou não, estudar é um ato de rebeldia. Nossa, com certeza. Porque a gente pensa todo o contexto que a gente vive, a ideia é sempre jogar a gente lá para baixo, para não conseguir alcançar os nossos sonhos. Então, você sendo rebelde, estudar é um ato de rebeldia. É o principal ato de rebeldia, porque é a principal forma de você mudar as engrenagens do jeito que as coisas funcionam. Seguramente. Então, falando aí em rebeldia e estudar, vamos continuar aqui falando agora sobre os desafios. Já que a gente falou que superar os desafios é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Tudo começa a mudar quando sou eu quem decido. Olha só você decidindo aí. Agora nós pegaremos algumas outras competências que envolvem determinação, curiosidade para aprender, responsabilidade, autoconfiança e imaginação criativa. Então, sabemos que somos completamente capazes de realizar grandes feitos. Então, nós temos alunos aí falando diversos sonhos. Eu quero estudar para ter um futuro melhor, eu quero estudar para alcançar os meus objetivos, eu quero estudar para ser doutor. Então, beleza. Então, a gente já sabe que a gente consegue fazer isso, que é possível realizar esse tipo de sonho. Aí, só que a gente também sabe que a gente vai enfrentar alguns desafios para alcançar esse sonho, porque normalmente realizar um sonho não é chegar só... Cheguei, é isso aí, meu irmão, conquistei. Não, você vai ter que enfrentar um monte de desafio. Então, já parou para pensar em quais são os desafios que você vai ter que enfrentar para alcançar esse objetivo aí que você falou para a gente? Porque às vezes a gente só pensa, eu vou ter que estudar, eu vou ter que passar no vestibular, e eu vou ter que estudar, né? Aí eu vou ter que passar no vestibular e eu vou ter que estudar, né? E passar no vestibular, E passar no né? vestibular. Mas e aí? É só tipo, passei no vestibular. Ou estudei. Como que você estuda? E aquele dia que você chega de noite, você fala assim, eu tenho que ler. Nossa, E caramba, estou estourado de cansaço. Então, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter desafios, problemas que vamos ter que enfrentar. E agora vamos falar justamente sobre isso. Então, a nossa ideia principal aqui, enquanto a aula vai acontecendo depois da aula, é essa aqui. Vamos agora fazer um desenho ou um texto sobre os nossos sonhos. E aí, enquanto essa ideia vai maturando aí na sua cabeça, você pode fazer depois da aula. E aí nós temos essas seguintes perguntas aqui que vocês já trazem para a gente. Quais são os desafios que dependem apenas de você para serem superados? Depois, existe alguma característica sua que ajuda a enfrentar alguns desafios que você falou que você vai ter que enfrentar? Qual que é essa característica aí? Fala aí pra gente. Então, 2 perguntinhas bem simples, né? Os desafios e qual característica que você tem que você acha que vai te ajudar a vencer esse desafio. E a letra C ali é: quais dicas podemos dar para nossos colegas sobre como superar os desafios e alcançar nossos sonhos? Então, retrospectiva.
quais são os desafios que você acha que você vai enfrentar. Tem que depender de você, não é tipo, eu vou pedir ajuda para o meu tio. B, qual característica sua que vai te ajudar a superar esse desafio? E depois vamos dar uma dica aí para os nossos colegas. Um minutinho. Então vamos lá, pessoal. Bom, tenho certeza que cada um pensou um pouquinho aí na sua própria história, nas suas próprias condições, né? Na sua própria, no seu próprio cotidiano, né? E foi respondendo aí as perguntas. Para quem não conseguiu ainda pensar direitinho nas perguntas, nas respostas, fiquem sossegados. Depois vocês reassistem a aula e vão pensando nisso no tempo de vocês, beleza? Mas olha, a gente tem aqui, meu amigo, a gente tem algumas respostas, né? Então, assim, quais características você considera que você tem, né, para enfrentar os desafios? Os desafios são muitos, amigos. Falta de tempo, falta até, de repente, assim, um pouquinho de desmotivação que a gente pode ter no decorrer da nossa vida. Né? Cansaço, de repente a gente tem um momento da vida que a gente começa a trabalhar, sente um pouco de cansaço. Então, tudo isso, né? Agora, as características têm a ver com perseverança, coloca a professora Elidineia, né? Tem a ver com ter foco, ou a professora Rosemary. Todos os desafios, eles vão depender, assim, do nosso esforço e da nossa persistência, né? E muitos estudantes e professores trouxeram mesmo essa ideia da persistência. E aí, a questão letra C. Quais dicas podemos dar para os nossos colegas sobre como superar os desafios e alcançar os nossos sonhos? Amigo, você daria uma dica assim? O que você pensaria para falar para os nossos estudantes? A dica eu acho que a mais interessante teria a ver com a questão da nossa mentalidade, né? Às vezes a gente acha que às vezes a gente tem uma mentalidade fixa, que acha que as nossas características são imutáveis. Então, você já deve ter ouvido algumas pessoas falando assim, sabe, eu fui mal na prova de matemática porque eu sou de humanas. Isso, sabe? Você acha que você foi feito para ser ruim em alguma coisa. Gente, o primeiro passo para ser bom em alguma coisa é ser ruim em alguma coisa. Vocês sabiam? Então, por exemplo, eu quero muito assim ser bom em matemáticas, né? Primeiro passo para eu ser bom em matemáticas é ser ruim em matemáticas, porque daí eu sei que eu preciso começar a me dedicar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, dedicar um pouquinho mais de tempo, de atenção para aquela coisa, né? Tudo que a gente vai aprender na nossa vida, a gente começa sendo não muito legal naquilo. A gente vai indo, até que chega um ponto que você fala, eu tô bom nisso daqui, hein? E querendo ou não, a gente pode até usar um exemplo que todo mundo passou, que é aprender a andar. É mesmo. Quando você é criança, você mal consegue levantar o pescoço, né? Porque você fica assim, ó. A primeira vez que a criança levanta o pescoço, os pais ficam até assim, ó. Uau! Que superação! E é realmente uma superação. Então a gente tem que pensar isso em basicamente tudo que a gente faz na vida. E quando a gente está dando os primeiros passos em qualquer sentido da nossa vida, não é só passo de andar literalmente, mas passos em direção ao seu sonho, pensa em cada passo como um desafio. E cada desafio é uma oportunidade de você aprender alguma coisa. Porque a gente nunca vai ficar parado realmente. Exato. E aí, agora, vamos pensar aqui nos talentos que nós temos dentro do palco da vida. Porque a gente começou falando da importância de estudar, falamos aí sobre a importância de enxergar os desafios como parte do processo,
Você não vai conquistar seus objetivos sem nenhum tipo de desafio. Dificilmente isso vai acontecer. Muito difícil. Então, você vai ter que aprender a superar desafios. E uma das coisas que pode nos ajudar a superar desafios é o nosso talento. Mas tem uma reflexão muito importante aí sobre essa palavra talento. Vamos lá, então. As competências de agora são empatia e curiosidade para aprender. E aí, essa é a nossa pergunta aí. O que é o talento? Um minutinho. Beleza, pessoal. Vou só então trazer a resposta da Isabelle, que é ainda da pergunta anterior. Ela disse assim: letra A, terminar todas as atividades sem deixar nenhuma para trás. Letra B, esperança. E letra C, ter um calendário de atividades, ser organizado para não se enrolar numa bola de neve como eu. A Isabelle já deu o primeiro passo para desmontar essa bola de neve aí, que é começar a se organizar. Que tem uma bola de neve. Exatamente. Aí, o que é talento? A gente tem aqui a resposta da professora Maria Rosa, que disse assim: talento é uma coisa nata. Várias pessoas estão dizendo, talento é uma coisa com que a gente nasce, uma habilidade natural. Será, amigo? O que você acha? É isso, vamos refletir justamente sobre essa ideia aí, né? O talento. A gente acabou de falar sobre a questão da mentalidade, né? Mentalidade fixa. Eu não sou de humanas, quer dizer que eu não tenho talento para humanas, eu sou de exatas, por isso que chega na aula de história lá eu fico com maior dificuldade. Mas será que é isso? Por exemplo, pergunta para alguém que você conhece que desenha muito bem. Pergunta quantas horas essa pessoa teve que se dedicar para desenhar bem. Pergunta para uma pessoa que você conhece que dança muito bem. Pergunta quantas horas que ela teve que se dedicar para dançar bem. Então, o talento, você tem que pensar no talento como fruto do esforço, porque ninguém nasce sabendo. A gente vai desenvolvendo nossas habilidades e, por exemplo, aquela pessoa desenha muito bem, mas ela nunca fez curso. Mas quantas páginas será que ela já não teve que desenhar? Ou quantos desenhos ela já não observou ao longo da vida dela? Então, são coisas que a gente vai internalizando, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Exato. Se você ficar vendo muitas pessoas desenhando, provavelmente você vai aprender alguma coisa, mesmo que você não esteja conscientemente sabendo. Mas vamos lá, vamos falar dos talentos no palco da vida. O que você aprende sem praticar, sem precisar de muito esforço? Vale tudo. Então, qual que é as coisas que você já conseguiu fazer sem precisar de tanto esforço? O que você tem paixão por fazer e acredita que faz muito bem? Tem alguma coisa que as outras pessoas pedem para você ensinar para elas, porque, nossa, me ajuda aqui a aprender esse negócio aqui. Ou existe alguma coisa que você sempre faz e que as pessoas costumam elogiar bastante? Vamos frisar a palavra esforço aqui na primeira pergunta, que é sem muito esforço depois que você já aprendeu. Tá? Então vamos lá, escolhe uma dessas perguntas aí, traz aí para a gente, mais um minuto.
maioria das respostas que vieram aqui no chat, no que você é bom, né? Aí a gente tem aqui o Kelvin, aluno da professora Sueli, sou bom em matemática. Boa. A Juliana, aluna da professora Eliane, sou boa em desenhar. E olha a professora Edmilza que disse aqui pra gente que ela é muito boa em comunicar-se. Olha que legal. Beleza, é uma habilidade que é muito importante. Todos nós deveríamos exercitá-la. Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos talentos. Depois de responder a essas questões e falar sobre seus talentos com os colegas e com a gente aqui, é esperado que você tenha identificado o que você sabe fazer, quais são os seus talentos, ou pelo menos se aproximado deles. Assim sendo, descreva no seu diário aí de práticas e vivências o que você descobriu. E a partir do que você mencionou na questão acima, aí você pode buscar exercitar e ampliar os seus talentos para que eles se desenvolvam mais e sejam sempre transformadores para você e outras pessoas. A ideia seria organizar uma semana de talentos virtual. Um exemplo aqui, como assim, professor? Aí você pode gravar um vídeo em que você ensina a fazer algo que você considera saber fazer minimamente bem. Aí eu coloquei alguns exemplos aí no QR Code e compartilha aí com a gente no nosso projeto de vida CMSP e com a hashtag Eu no CMSP. E aí, recapitulando, nós vimos a importância de continuar estudando, percebemos que os desafios aparecerão em nosso caminho e a gente vai ter que lutar para conseguir superá-los, né? E analisamos que os nossos sonhos podem estar submetidos aos nossos talentos e habilidades. E aí vamos nos desenvolvendo. Há aqueles que lutam um dia e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida e esses são os imprescindíveis. Que possamos lutar sempre e sendo aí rebeldes para enfrentar os nossos obstáculos e mudar a nossa realidade. Muito obrigado, professora Maria Fernanda, e obrigado vocês, que vocês são espetaculares. Vocês são rebeldes. Um beijo. Tchau, tchau. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo